Uma boa tarde a todos. Que a paz bendita do nosso grande Mestre Jesus possa se fazer presente agora e sempre. Com muito carinho, novamente eu me encontro aqui no grupo Jerônimo Mendonça, das quartas-feiras, 16 horas, com essa abençoada chuva de Brasília, para falar de um assunto que aqui no salão, encarnado, só tem 2 crianças. Gostaria que tivesse mais, porque o assunto é dirigido a eles. Nós vamos falar da mediunidade na infância. Quando eu pensei em falar nesse assunto, eu me lembrei que eu conheci aqui na Comunhão Espírita de Brasília, Daniela, uma menina maravilhosa. A ironia do destino, ela é, às vezes, drástica, porque eu vim conhecer Daniela primeiro do que a mãe da Daniela, a nossa querida Elce Guimarães. E Daniela, um dia, me vendo no salão, falou: Jackson, eu gostaria que você falasse a respeito da mediunidade em crianças. E me contou, mais ou menos, que ela tinha um portal, e esse portal eu iria fazer na casa onde eu morava com meus pais, lá no condomínio Mansões Entre Lagos, jardins bonitos, uma mangueira muito linda, uma mangueira de manga sabina. E ali eu conheci Antônio Trindade. E ele começou, antes da filmagem, ele era o produtor, a me contar a história dele. Que quando ele era criança, no Nordeste, ele foi acometido pelo fenômeno da mediunidade infantil. E que ele via espíritos. E que aquilo o incomodava muito. As pessoas com quem ele brincava, as crianças, o chamavam de louco. Muitos até evitavam de fazer contato com Antônio, porque ele era uma pessoa que, vendo o espírito, ele descrevia o que ele via. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses para dizer que a mediunidade que as crianças têm é a vidência. O que significa a vidência? Ele consegue ver espíritos. Espíritos, o quê? Desencarnados, já que nós somos espíritos encarnados. O que nós devemos fazer como pais? Ali estão as 2 crianças. Quando a criança, com 5 anos de idade, 3 anos de idade, começa a dizer que está vendo espíritos. Antes de nós darmos continuidade a esse trabalho, eu gostaria de definir para vocês o que é mediunidade. E aqui eu vou dar a minha opinião. Aqui tem vários médiuns, ali tem o Paulo, que é uma pessoa muito querida. Eu gostaria de dar uma definição, Jackson, própria minha, baseada em Martins Peralva, que ele diz que a mediunidade é um dom, um talento, a capacidade que nós encarnados temos de se comunicar com o plano superior. E que ela é uma característica orgânica, assim como ouvir, falar, ver, andar, que nós temos dentro de nós, esses dons. Quando eu peguei essa definição de Martins Peralva,
vendo que a mediunidade é orgânica, eu fiquei pensando, se todos nós que estamos aqui, seres humanos, temos a capacidade de receber essa mediunidade como dom, como talento de Deus, significa que todos nós somos médiuns? E aí que vem a minha parte pessoal para dizer, eu, Jackson, seguindo os princípios de Martins Peralva, o que Kardec tem no livro dos médiuns, ele chama de médium verdadeiramente aquele médium que é ostensivo. Esse senhor que está aqui na minha frente, ele pode ter mediunidade. Ele pode ter o dom, a facilidade, mas ele tem o livre-arbítrio de dizer, eu não quero seguir esse caminho. Como eu conheço várias pessoas que depois que tiveram aflorada a mediunidade neles, eles não conseguiram conviver com aquele sistema. A maioria dos que estão aqui, que são médios, vão entender o que eu vou falar. Jackson, quando eu entrei aqui na comunhão, há 20 anos atrás, eu ouvia todo mundo falando psicofonia, psicografia, vidência, clarividência, audiência, clareaudiência, a fala, a cura. Eu falava, meu Deus, o que eu sou? O que eu tenho? Eu não psi nada, grafo, fone, nada. Mas eu fui encaminhado para uma mesa mediúnica para começar o desenvolvimento mediúnico. Olha bem o que eu vou falar para vocês entenderem o perigo que é uma criança mal orientada ser médium. E olha, eu fui por anos médium, aprendendo a ser médium. Aprendendo a ser médium. O meu querido Eliude, que nós somos amigos até hoje, ele era o meu dirigente, ele e Mainardi. Eu falava para ele, o que eu estou fazendo aqui, Eliude, nessa mesa? Ele falou, Jackson, você é doador de ectoplasma. E você é uma pessoa que está aqui para ser treinado, para ser orientador. O que é o orientador? Aquele que fala com o espírito, que está ali desencarnado no médium. Então, para você ser um médium, você tem um trabalho muito árduo. Estudo, leitura, disciplina, disciplina, disciplina. E você tem que ter uma coisa que eu já considero maravilhosa, perseverança. Porque se você não tiver perseverança, você desiste no meio do caminho. Agora vamos pegar uma criança de 3 anos de idade, de 5 anos de idade, que vê espírito. Já que nós falamos que mediunidade é uma capacidade orgânica, aquela criança com 3 anos, com 4, com 5, com 6 anos, primeiro, ela nem sabe ler. E o estudo faz parte disso. Ela não tem o dom de discernimento ainda, porque, embora ela seja um espírito velho, ela está numa nova encarnação. E que somente quando ela completa 7 anos de idade, é que o ciclo completo do perispírito dela vai estar apto a dizer, o espírito está encarnado verdadeiramente. Chico Xavier, com 5 anos de idade, quando Maria João de Deus desencarnou, a mãe dele, ele já via espírito. Ele já sofria demais. Era compreendido pela mãe
e não era compreendido pelo pai. O pai dizia constantemente: a gente tem que internar o Chico. Ele tem que ir para um hospital de louco, embora com 5 anos de idade, porque tudo que ele vê é coisa do diabo. A palavra que ele usava era essa, diabo. Quando Maria João de Deus desencarna, o pai ficou num desespero com 9 filhos em casa, sem saber o que fazer, e começou a distribuir os filhos para tudo que era pessoa. E Chico vai para a casa da madrinha dele, Rita de Cássia, que continuava vendo espírito e falava para a madrinha: estou vendo isso, estou vendo aquilo. E cada vez que ele via, ele apanhava com vara de marmelo. O sofrimento e a estrutura de uma criança de 5 anos é bem diferente de um adulto. Então, a pergunta que a gente faz: primeiro, uma criança de 5 anos de idade pode entrar numa cabine de passe e dar passe em alguém? Não. Não deve entrar. Por quê? Vou tentar explicar isso cientificamente. Nós somos corpo e espírito, não é isso que eu sempre digo aqui? A interligação de algo material com algo imaterial é impossível. Deus criou um terceiro corpo, chamado perispírito, de característica semimaterial, em que a parte material do perispírito se liga ao corpo, e a parte imaterial do perispírito se liga ao espírito. Quando nós estamos em formação, que nós nascemos, antes de chegar aos 7 anos, em que a reencarnação é considerada completa, onde os atributos orgânicos e espirituais estão fortificados, a criança é ávida, nesse período entre 0 e 7 anos, sendo médium, vendo espíritos, a criar condições para ela de desespero, medo, desavença, choro. Ela não está preparada organicamente para suportar tudo aquilo que ela vê. Grande parênteses. Jacques, e por que Chico Xavier ele aguentou tudo isso? Eu acho que não merece resposta, ou se alguém quer saber, ele era um missionário de Jesus. Quando alguém perguntava algumas coisas que Chico via, com 5 anos de idade, ele dava detalhes daquilo tudo para a pessoa. O perispírito ele só vai ser, dentro das suas propriedades, as características que ele tem, penetrabilidade, expansibilidade, essas características físicas, para aquela criança, quando não completa o ciclo de 7 anos, ela abre brechas enormes, facilitando aos espíritos obsessores, aqueles que sabem que aquela criança inocente não é frágil, eles atuam nela. Aí vem a pergunta: Jackson, e qual é? 2 crianças estão aqui. Se vocês puderem, as mães dizerem a idade, só para eu ouvir. Eu vou continuar a palestra, só digam a idade. 8. E o menino? 12. Ele já está numa fase melhor, mas ela está ainda... A formação perispiritual daquela menina ainda está em formação.
O que nós devemos fazer, nós pais, quando nós temos um filho e que nós percebemos certos fenômenos nele? Existem duas características. O pai é espírita e o pai não é espírita. Se o pai não é espírita, primeira coisa que ele vai dizer, isso é coisa do demônio. Vamos falar que ele seja um evangélico, sem crítica. Ele vai pegar aquela criança e vai levar ao pastor da igreja dele. Está certo isso? Não, está errado. Vamos fazer agora que ele seja um espírita. Ele deve levar a uma casa espírita aquela criança? Também não. O que a espiritualidade diz no embate entre a religião e a ciência? Kardec sempre dizia isso. Antes de você comprovar o fato espiritual, comprove o fato cientificamente. Então, qualquer um dos dois pais, evangélico ou espírita, ou católico, ele deve levar aquela criança no médico. Será que tudo isso que vocês estão vendo é característica espiritual? Não. Pode ser um distúrbio mental que a criança tenha. E ali, através de um fenômeno simples, de dizer, mãe, eu estou vendo um menininho, uma criança brincando comigo, mas não tem criança nenhuma, filho. É o primeiro sinal que ele dá. Se o médico olhar para aquela criança e dizer para ela não tem nada de doença, mas ela continua com o processo mediúnico infantil, leve-a numa casa espírita. Uma citação que eu faço é de um rapaz, uma criança de 5 anos de idade. Muitos de nós aqui presentes devemos lembrar disso. Há uns 20 anos atrás, foi notificado em Minas Gerais uma criança de 5 anos de idade que ajudava a polícia civil a localizar bandidos. E essa criança também tinha o dom da cura. Ela providenciava a cura em pessoas. Mais um parênteses para dizer. Quem curava era a criança? Não. Nenhum médium cura ninguém. Quem cura é Deus. Deus é que cura. Utiliza, sim, o médium, através de um espírito de cura, para curar alguém. Mas quem cura é Deus. Essa criança foi usada. E os pais se sentiam honrados com aquilo. Errado. A mediunidade, volto a dizer, é um dom que Deus dá e que é colocado no circuito genético de cada ser humano que vem à Terra. Tipo assim, você vai encarnar amanhã, olha para essa pessoa, vamos citar o Paulo que está ali, que é médium. Paulo, você vai encarnar amanhã. A espiritualidade responsável pela reencarnação olha para ele e diz, você vai ser um médium ostensivo lá. Pega um dedo dele e faz uma cruz, assim, só para identificar. Quem descer aqui na Terra que tiver essa cruz é médium. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? É uma forma simples de dizer o que é o médium. Acontece, eu volto a repetir, lembro do Milton, um amigo meu, já que eu não consigo conviver com isso, essa tal de mediunidade. Meu amigo, eu falei aqui, né, a respeito dos talentos, um dia desses aí para trás, não foi? A pessoa que recebe 5 talentos, o que recebe 2, o que recebe 1. E tem pessoa que recebe 1 e enterra.
Eu falei para o Milton isso, falei, Milton, você foi um privilegiado. Deus te deu o dom da mediunidade e tu enterra o talento que você tem. O que nós devemos, como pais, então, fazer? Trazer numa casa espírita, uma criança de 5 anos que vê espírito, aquela criança numa casa com uma comunhão e outras casas pequenas que tem jornadas evangélicas para criança, para juvenis, para adultos, mas tem para criança também. Aquela criança é tratada dentro de uma casa com água fluidificada, é tratada pelos médios com passes. Se ela sabe ler, começa a ler revistas, livros simples, espíritas, para criança. Ah, Jacques, o meu filho ele tem 4 anos de idade, então você vai ser o livro dele. Começa a contar histórias a respeito do Evangelho. Fala bastante de Jesus para ele. O que vai acontecendo? Vamos tentar fazer entender que a mediunidade de uma criança é nessa posição aqui. Ela está ali trabalhando com a mediunidade dela, recebendo passe, recebendo água fluidificada, até que ela fica na posição correta. Nesse interim, ela já cresceu. Ela já está com 14 anos, 13 anos, 12 anos. E vamos lembrar que Allan Kardec, quando ele fez a compilação do Pentateuco, ele utilizou diversos médiuns que tinham entre 14 e 16 anos. Agora, por que não deixar uma criança de 5 anos, que ainda não está com a encarnação dela formada, à toa? Essa criança vai sofrer o resto da vida, porque vai continuar aqui assim, ó, e nunca chegar aqui, na estabilidade. Alguém poderia chegar e falar para mim, Jackson, e o que nós devemos fazer, então? O ideal, vamos falar uma palavra que eu não gosto de usar, mas leva isso numa coordenação suave para aquela criança. Deixa o tempo passar, a criança vai aprendendo. Prece de um pai que ama aquela criança é importantíssima para que essa estabilidade venha para a posição correta. E aí, ela já estando numa idade mais madura, vamos lembrar que a mediunidade é orgânica. Vou repetir para quem não ouviu. É como ouvir, falar, ver, caminhar. E ela pode, então, ali, uma criança de 12 anos, 13 anos, já sabe ler, dá um livro da Patrícia para ela ler, ela já vai começando a entender coisas do mundo espiritual. Mas a coisa mais importante, diz a espiritualidade, é que os pais tenham responsabilidade. Eu costumo dizer que o pai que recebe um filho com mediunidade é porque ele tem responsabilidade com aquela criança muito maior do que a que ele teria somente como pai. Porque a verdade é que aquela criança, se ela não tiver o apoio do pai, ela vai continuar inclinada, como eu mostrei aqui com a mão. Portanto, se alguém tem na sua família alguém que apresenta esses sintomas, as características de ver espírito, a vidência, procura orientar essa pessoa, mesmo que não seja espírita. Faça o que eu falei. O primeiro passo é levar no médico para ver se tem alguma característica física. Porque se tiver, é fácil
de perceber, o médico vai perceber. Não, não tem nada. E aqui, eu volto a dizer, eu me recordo de uma palestra que eu fiz sobre cura espiritual, e que eu frisei isso muito naquela palestra. Tudo na vida acontece perante a divindade, com uma coisa que eu chamo e que considero de extrema valia, que é o merecimento. Às vezes, quando funcionava a casa de passe aqui, vinha um monte de gente, entrava mal pra caramba, entrava, saía, pior ainda. Puxa vida, o que adiantou eu entrar numa casa espírita para tomar um passe e sair de lá pior do que eu entrei? Você entrou com amor dentro daquela casa? Você entrou acreditando nos espíritos que estão ali? Aí eu pergunto, já que não responde nada, será que você teve merecimento de entrar e sair melhor? Porque a evolução do espírito, gente, embora nunca ela é retrógrada, ela é sempre positiva, às vezes estaciona, mas num passe, às vezes você está mal, entra no passe e sai mal, pior ainda do que entrou, porque você não teve merecimento para aquilo. O que seria uma criança, os passistas estão todos aqui à minha direita. Vamos falar que aquela menina de 8 anos ali resolvesse entrar na cabine de passe junto com os passistas. A minha pergunta, ela teria estrutura psíquica para administrar os fenômenos que o Paulo, que aquela moça, que aquela outra moça administram? Não teriam. E por isso que Allan Kardec, no livro dos Médiuns, na questão 222, diz: nós temos que ter cuidado muito com os médiuns infantis. Porque nós sabemos verdadeiramente que a constituição orgânica deles são frágeis. Quantos médiuns, numa mesa mediúnica, não conseguem conviver com os fenômenos espíritas que ali se processam? E uma criança vai participar de uma mesa mediúnica? Tem cabimento. Agora, aquele médium infantil, que já foi designado pela espiritualidade para ser um médium ostensivo, como Chico Xavier foi. Ele já vem, vamos criar essa palavra que eu não sei se existe, DNA espiritual. Tem, Paulo? Graças a Deus, meu teacher está ali. Então, se existe essa palavra, está pronto. Aquela criança vai ter o amparato da espiritualidade. Ele vai poder, com 5 anos de idade, se comunicar com o anjo da guarda dele. Embora, repito, somente aos 7 anos a reencarnação é completa. Então, nós devemos ficar atentos, muito atentos. Eu gostaria de acrescentar algo que não está muito ligado ao tema. Há mais de 100 anos, encarnam no Brasil espíritos blues, índigos, diamond, não importa a forma como você chama. E muitos fenômenos são um espírito que, já com 5 anos, 4 anos, já começam a demonstrar
a mediunidade infantil deles. São quem? Espíritos mensageiros, que dentro do patamar da nova era, estão aqui para contribuir com a evolução do planeta no mundo de regeneração. Mas isso são casos só concursos. São casos ímpares. O normal, o trivial, é tudo isso que nós falamos. Eu tenho 1 minuto ainda. E eu queria falar uma coisa do fundo da minha alma, do coração, para vocês. Hoje, se nós estivéssemos num período normal, nós estaríamos numa quarta-feira de cinza, é isso? Carnaval foi até ontem. Eu vou contar um pouquinho a história desse médium que está ali, do Paulo. Eu, durante o período que eu dei aula aqui na comunhão, no estudo sistematizado, eu tive a felicidade do meu mestre ser meu aluno. Eu aprendi muita coisa com os alunos, porque não é porque você é dirigente que você sabe mais do que ele, pelo contrário. E eu gosto muito de conversar com Paulo. Por quê? Ele senta ali comigo antes de eu vir para o púlpito e a gente troca ideia. Eu falei aqui que na última passagem minha aqui na casa, em tempos normais, nós tínhamos um objetivo no grupo Fenelon, que é o grupo depois desse, das 18 horas, de atingir um patamar de 10 mil livros distribuídos. Nós paramos isso em março. E nós iríamos completar 15 anos do grupo em 7 de setembro de 2015. Não, 2020, perdão. Nós íamos completar 15 anos em 2020. Tinha um rapaz que ele ficava aqui no salão, sempre, tipo assim, sempre naquela posição. Eu estava aqui, eu sempre via, por coincidência, Paulo. Paulo lá sentado naquele lugar. Quando começou a pandemia, ele ligou para mim. Achei até estranho, né? Ele saber meu telefone e tudo. Jackson, você vivia falando que essa pandemia ia acontecer. Eu falei isso? Ele falou, você falou. Aí, eu lembro o que eu falei. Que Jesus, em 1969, esteve com uma falange de engenheiros siderais próximo da Terra, trazendo uma moratória de 50 anos para que o nosso planeta mudasse de patamar evolutivo. Tudo isso que eu estou falando para dizer que o Paulo hoje me disse o seguinte, a gente não teria uma terceira guerra mundial? Eu falei, ela seria biológica. Falei química, biológica. Ela veio, ninguém deu bola para a Terceira Guerra Mundial. Aí Paulo me falou, Jackson, tem uma outra que vai vir para que nós possamos entender verdadeiramente o que Jesus quis nos trazer. Isso não é para assustar ninguém, porque nós somos espíritos imortais. Vamos pedir para os médiuns se preparar para que possam dar o passe, e nós vamos fazer a prece por todos vocês, por todos nós. Vamos lá, então, fechar os olhos quem se sente com vontade de fazê-lo. Amado Mestre Jesus, estamos aqui na casa de Bezerra de Menezes, esse espírito benevolente, que desde o teu tempo, Jesus, como Zaqueu, ele vem te acompanhando,
reencarna perto de Francisco de Assis, com o nome de Antônio de Pádua. E aqui nós estamos no salão dele, nessa quarta-feira de cinzas. Primeira coisa que nós queremos pedir todos nós, Pai, tudo no mundo você sabe que passa pelos teus desígnios. E nós todos aqui, como cristãos que somos, discípulos do teu Filho Jesus, queremos pedir a paz naquele canto da Europa, na guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Mas nós queremos também pedir a Ti, Pai, que nos dê sapiência para que nós possamos, no patamar evolutivo que nós estamos, aprendermos mais ainda a discernir o que é certo e o que é errado. Somos crianças, infantis ainda, Pai, no lado espiritual. Apesar da Tua mensagem de amor, do Teu evangelho de luz, nós sabemos muito pouco ainda viver nesse Teu planeta. Mas jamais, Jesus, todos nós aqui estamos dizendo isso a Ti, iremos deixar de querer aprender um pouco as Tuas mensagens. E a todos os cantos do planeta nós iremos divulgar o nome do Cristo, o Teu Filho Jesus, o mentor espiritual do nosso planeta Terra. Olhe por todos nós, meu Pai. Deposite em nossos corações a sabedoria e o Teu amor, para que nós possamos, em cada momento das nossas vidas, aprendermos mais a Te amar. Muita paz a todos nós aqui no Salão de Bezerra de Menezes. Graças a Deus.